profecias, a chegada de um Messias e a promessa de um paraíso. Qualquer um que tenha tido um pouco de contato com Duna sabe que a obra de Frank Herbert é permeada por toda essa aura religiosa. Por mais que seja com um certo tom de crítica ao uso da religião como forma de controle, o tema religião tá ali. E é óbvio que, para isso, o autor se inspirou em elementos religiosos da nossa realidade, em especial a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. E a nova adaptação de Duna para o cinema pelo Denis Villeneuve, que eu achei maravilhosa, tanto a parte 1 quanto a parte 2, não deixou isso para trás também. Foi aí que tive a ideia de fazer esse vídeo listando algumas dessas referências bíblicas que encontrei ali no filme Duna Parte 2. Está preparado para o que vai acontecer. Oi, eu sou o Bel e essa é uma lista de 15 momentos que eu notei no filme Duna Parte 2 e que a gente pode relacionar com alguma parte da Bíblia. Só deixando claro aqui que nem todas as referências dessa lista são propositais. Muitas são referências minhas que eu relacionei com a Bíblia, pode ser que o diretor nem o autor tenham se ligado. E outro disclaimer aqui rapidinho, é que com esse vídeo eu também não pretendo dizer que o filme tem uma mensagem bíblica ou cristã. Meu intuito é só trazer essas referências como curiosidades, ok? O vídeo pode conter spoilers do filme, então fica ligado. E se tá tudo certo, bora lá. Número 1. Eclipse solar. Existe uma tensão apocalíptica em Duna. A ordem está prestes a ruir, existe esse anseio pela chegada iminente de um Messias, e na Bíblia, assim como no filme, esse apocalipse é marcado com sinais no céu, especificamente o escurecimento do sol. Quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Jesus também diz: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. Em Duna Parte 2, Poe contempla algumas vezes um eclipse parcial no Sol de Arrakis pelas duas luas que orbitam aquele planeta. É importante destacar que quando falamos de Apocalipse na Bíblia, a gente está falando tanto do período em que vai rolar o retorno do Messias, mas também o aparecimento do Anticristo e do falso profeta, que são personagens bem relevantes no contexto do fim dos tempos. E isso é importante porque são justamente todas essas identidades que estão em conflito dentro do protagonista. Alguns Fremen acreditam que o Poe é o prometido Lisan al-Gaib, ou Mahdi, aqui um título emprestado do Messias do Islã. Já outros, que ele é um falso profeta, como o próprio Poe chega a citar. Enfim, tudo isso é marcado com constantes eclipses que também encontramos no fim dos tempos bíblico. Referência número 2, protegida no deserto. Ainda falando de Apocalipse, nesse livro da Bíblia, no capítulo 12, é relatado que durante a ascensão do Anticristo, o diabo, na figura de um dragão, irá perseguir uma mulher. E aí, dependendo das interpretações teológicas, essa mulher pode representar Israel, a igreja, ou até mesmo Maria, a mãe de Jesus. De qualquer forma, é descrito que Deus protege essa mulher, enviando ela, adivinha para onde? Pro deserto. A passagem diz que ela foge pro deserto e fica longe da vista do dragão, que acaba desistindo de perseguir ela. A relação aqui tá bem fácil, né? O deserto de Arrakis, cheio de perigos e vermes gigantes, os Shai-Hulud, é o habitat e o esconderijo dos Fremen, o que traz várias dificuldades para os diabólicos Harkonnen conseguir capturá-los. Os Harkonnen chegam a desistir de explorar o sul do planeta, afirmando que é uma região inabitável, o que na verdade se revela uma das grandes bases dos Fremen, que assim como a mulher de Apocalipse 12, estão lá protegidos. 3. Messias rejeitado. Inicialmente, Poe Atreides não é bem-vindo no meio dos Fremen, principalmente pelos seus líderes, que enxergam ele com maus olhos. Mesmo que a intenção dele seja de ajudá-los contra a tirania do Império dos Harkonnen, os Fremen estão sempre ali cheios de desconfiança e agindo com hostilidade. No Novo Testamento, Jesus, como o Messias judeu, também não é bem recebido pelo seu povo, que na época era oprimido pelo Império Romano. Mesmo que a intenção dele fosse a de dar esperança e um novo sentido àquele momento, as pessoas viram ele com maus olhos, principalmente os líderes religiosos da época. 4. Eles não sabem o que falam. Muito tumulto e acusações marcam a chegada de Poe e sua mãe em uma das principais bases dos Fremen. E aí, no meio daquela confusão, um dos Fremen se aproxima de Poe e diz: eles não sabem o que falam, e junto de outros poucos começam a venerar Poe, o chamando de Lisan al-Gaib e Mahdi, que são termos que apontam para a figura messiânica daquele povo.
Nos evangelhos, no maior momento de rejeição de Jesus, quando ele está sendo crucificado, é ele mesmo quem se dirige a Deus e diz essas palavras: Pai, eles não sabem o que fazem. E no meio daquela confusão, quando Jesus dá seu último suspiro, um dos soldados romanos que conduziu até a sentença de morte dele, se prostra e reconhece Jesus como Filho de Deus. Número 5. Conversão imprevisível. Stilgar é um líder Fremen cuja recepção a Paul foi bem hostil no início. Porém, com o passar do tempo, ele começa a crer fervorosamente na identidade messiânica do garoto, à medida que vai identificando nele sinais que remetem a antigas profecias. Ironicamente, ele se torna depois o principal propagador dessa crença para outros Fremen, que acaba virando até um dos principais momentos cômicos do filme. Por outro lado, na Bíblia, temos a figura de Saulo, ou Paulo, como um líder judeu que perseguia os seguidores de Jesus, mas que após determinado momento passa a ser o maior propagador de que Jesus era de fato o Messias, viajando por várias partes do mundo e se tornando ainda uma das maiores lideranças no início da igreja, escrevendo inclusive boa parte do Novo Testamento. Número 6. Teste no deserto. O início do ministério messiânico de Jesus é marcado com a sua ida ao deserto para ser testado por Satanás durante 40 dias, além de enfrentar os próprios perigos do deserto. Em Duna, após uma conversa de Stilgar com os membros do Conselho Fremen para verem o que eles iam fazer com Paul, eles decidem que o garoto deveria ser levado ao deserto para ser testado. Paul então é enviado com os Fedaykin, que é uma comitiva que enfrenta os soldados Harkonnen no deserto, destruindo as bases de extração da especiaria, e lá Paul Atreides prova o seu valor, dominando inclusive um Shai Hulud, aquele verme gigante do deserto, que é uma cena bem emocionante no filme. Então, Paul, assim como Jesus, iniciam a sua jornada messiânica com um teste no deserto. 7. Paraíso Verde. Na escatologia dos Fremen, o Messias, ou Lisan Agaib, transformará o planeta desértico de Arrakis em um paraíso verde, nas palavras de Stilgar, onde até o mar vai aparecer no planeta, como a gente vê em algumas visões de Paul. Vejam só, a expectativa bíblica é também de que com a chegada do Messias, a Terra vai ser restaurada aos padrões do paraíso como no Jardim do Éden, com a natureza florescendo em harmonia novamente. Chani, o par romântico de Paul, diz que seu nome Fedaykin é Sihaya, que significa primavera do deserto. Na ocasião, ela aponta que o nome vem de uma antiga profecia, possivelmente a profecia do Paraíso Verde. Agora, na Bíblia, há diversas profecias parecidas e faz todo sentido, uma vez que a região de onde vêm as escrituras sagradas é o Antigo Oriente Médio, formado boa parte por um clima árido e desértico. Algumas passagens no livro do profeta Isaías, por exemplo, dizem: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes do Líbano, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Isaías 35, versículos 1 e 2. E ainda: abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Isaías capítulo 41, versículo 18. Está curtindo então até aqui? Aproveita e deixa o likezinho para apoiar e vamos para a próxima. Número 8. Água da Vida. Em Duna, água da vida é o nome dado àquele líquido extraído dos vermes da areia. Esse líquido azul pode ser mortal, mas ao mesmo tempo possui o potencial de elevar a consciência daquele que a consome a um novo nível. Nas palavras dos Fremen, essa água liberta a alma. Nesse sentido, eu não acho que seja nenhuma coincidência que esse mesmo termo água da vida é repetido várias vezes no Novo Testamento, como a água espiritual que Jesus oferece àqueles que depositam a sua fé nele. Número 9. As tribos do sul. As tribos dos Fremen no sul de Arrakis são caracterizados por serem os mais religiosos e fundamentalistas, ao contrário dos do norte, que são mais céticos e menos místicos. Uma garota Fremen diz que as tribos do sul acreditam que o Messias virá e nos livrará do mal. É também citada uma profecia proveniente das Bene Gesserit que o Kvisatz Haderach nasceria no sul. Por isso, Stilgar e a mãe de Paul ficam encorajando o garoto a ir em direção ao sul. Em paralelo ao mundo bíblico em Israel, especificamente no período de Jesus, eram nas tribos do sul que viviam os judeus mais rigorosos, até por ser lá também o local do principal templo em Jerusalém. Além disso, existe uma profecia sim na Bíblia, que diz que o Messias deveria nascer no sul, em Belém, e é lá onde
onde Jesus nasce. Em contrapartida, o norte de Israel era visto muitas vezes pelos judeus do sul com preconceito por acreditarem que as pessoas daqueles povoados não praticavam a religião como deveriam. No filme, alguns Fremen do norte riem e fazem chacota das profecias e rituais místicos. Curiosamente, no relato dos evangelhos, é no norte que Jesus ganha mais simpatia e seguidores, cumprindo também outra profecia bíblica de que a salvação chegaria àquelas pessoas. No final de seu ministério, quando Jesus finalmente vai para o sul, em Jerusalém, é quando ele acaba sendo morto. Em Duna parte 2, quando Paul vai para o sul, bem, a gente vai chegar lá. 10. Está escrito. As profecias cumpridas por Paul ou pela mãe dele são confirmadas diversas vezes por Stilgar com a referência ao que está escrito, fazendo alusão a alguma escritura sagrada existente naquele mundo. E os autores do Novo Testamento, em várias passagens, adicionam comentários à medida que relatam os eventos que envolvem Jesus, confirmando a identidade messiânica dele com referência a profecias registradas na Bíblia hebraica, ou o nosso Antigo Testamento. E repetidamente fazem isso usando o mote também como está escrito, ou está escrito que o Messias faria isso ou aquilo. Bem, eu fiquei curioso para saber como seriam essas escrituras sagradas dos Fremen, já que a gente só tem acesso a algumas citações. 11. Se tornando um de nós. O Mahdi deveria ser um Fremen, é o que diz uma amiga de Chani contra a ideia de que Paul deva ser o Messias, já que o garoto é um Atreides, cuja origem é o planeta Caladan. É só a partir do seu teste no deserto que Paul é batizado como um Fremen, recebendo inclusive um novo nome, Muad'Dib Usul, e se tornando agora apto a cumprir a profecia. Na Bíblia, o Messias de Israel deveria ser um homem judeu, só que Jesus é o Filho eterno de Deus, cuja origem é celestial. Mas, a fim de que ele cumpra todas as profecias, o Filho de Deus se torna um ser humano, um homem judeu, nascendo de uma mulher, recebendo um novo nome, possuindo agora uma identidade judaica e a partir do seu nascimento agora pode desempenhar o seu papel esperado como Messias. Número 12. Espíritos do deserto. Antes de enviar Paul ao seu teste no deserto, Stilgar orienta o garoto a tomar cuidado com os espíritos do deserto e não dar ouvido a eles, que podem até possuir pessoas. Na mística do judaísmo do período de Jesus, o que a gente chama de judaísmo do Segundo Templo, e baseado em algumas leituras do Antigo Testamento, espíritos maus habitavam principalmente as regiões áridas e hostis, que poderiam também possuir pessoas, infligindo a elas os mais variados sofrimentos. Os evangelhos relatam Jesus enfrentando muitos desses espíritos, o que a gente chama hoje de demônios, expulsando-os e libertando as pessoas da opressão deles. 13. O sacrifício do Messias. Lá no deserto, depois de várias batalhas bem-sucedidas com os Harkonnen, Paul está empolgado e parece aceitar bem o fato de que nessa luta ao lado dos Fremen, ele poderia morrer. O que importava é que o ideal de libertação continuasse até que fosse conquistado. Mais à frente, quando Paul vai para o sul e toma a água da vida, aquele líquido extraído dos Shai Hulud, ele praticamente morre, mas de certa forma é ressuscitado. No Novo Testamento, Jesus, como Messias, entrega a sua vida para libertar o mundo do poder das trevas e ressuscita após 3 dias. Outra observação ainda nesse ponto é que na luta final contra o sobrinho do Barão Harkonnen, o Feyd-Rautha, Paul é gravemente golpeado com uma lâmina que perfura o seu ombro. Já no embate final de Jesus na cruz, digamos assim, ele é golpeado por um soldado romano com uma lança que perfura a lateral do seu corpo. Número 14. Aquele que mostra o caminho. Essa é uma frase que já vem desde a parte 1 de Duna e é uma das expressões que seguem a identidade messiânica do Lisan al-Gaib, como aquele que mostra o caminho ou que aponta o caminho. Nos evangelhos, Jesus diz de si mesmo não só como aquele que mostra ou aponta o caminho, mas aquele que é o próprio caminho e até mesmo o único caminho que leva até Deus. Outro fato interessante é que o nome do movimento dos seguidores de Jesus era também conhecido como a Seita do Caminho. Isso está registrado algumas vezes no livro de Atos. Sabia dessa aí? 15. Abominação. Após sobreviver à água da vida e selar sua identidade messiânica, Paul se apresenta num templo no sul de Arrakis, lotado de Fremens religiosos. Chegando lá, o garoto é alertado por um fiel que a tradição não permite que ele fale publicamente ali dentro, a não ser um dos líderes das tribos Fremen. Se ele quisesse a palavra, deveria derrotar Stilgar numa luta e tomar o seu lugar. É a partir desse momento que Paul assume um lado mais arrogante e sombrio de certa forma. E não tá nem aí. Ele passa por cima dessa lei, sobe lá no púlpito e começa a gritar, se negando a lutar com Stilgar e declarando ser o Lisan al-Gaib, o que até então ele nunca dizia isso de si mesmo. Eu aponto o caminho e não tem ninguém aqui que pode se opor contra mim. São algumas frases que ele grita no local com uma voz bem sinistra, escandalizando todo mundo e criando um momento super tenso.
alguns soldados Fremen se levantam e se posicionam para atacar. É nessa hora que Paul se direciona a um dos soldados e simplesmente começa a revelar o passado da família daquele homem. Aí não tem outra, o cara cai de joelho e começa a venerar Paul como Lisan al-Gaib. A partir disso, rola uma comoção generalizada no local, e Paul diz em alto e bom som que a mão de Deus é a sua testemunha e confirma mais uma vez ser o Lisan al-Gaib, e que é ele quem vai conduzir os Fremen ao paraíso. Essa cena remete muito ao imaginário cristão da manifestação do anticristo, que segundo algumas interpretações bíblicas, vai aparecer no templo judaico e nesse momento vai ferir as leis e os costumes dos judeus, dando início a um ataque contra o povo de Deus. Jesus faz referência até essa ocasião citando o profeta Daniel, que no seu livro profético chama o episódio de a abominação da desolação, dizendo: quando virem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, dá no pé que o bicho vai pegar. Essa última frase eu parafraseei para resumir. Paulo, lembra do Paulo que se converteu? Numa das cartas dele no Novo Testamento, ele faz alusão a esse momento também, dizendo: quando se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 4. Então assim, aqui a gente já sai daquele arquétipo de Messias e começa a ir para o exato oposto. No final do filme, quando Paul grita silêncio contra a reverenda madre, usando aquela habilidade da voz, né, aquela técnica das Bene Gesserit que faz a pessoa obedecer na hora, ela cai apavorada e responde para ele dizendo abominação. E é a partir daquela hora que se dá início à chamada Guerra Santa em Duna, que vai trazer incontáveis mortes e destruição, dando a Paul definitivamente um caráter mais sombrio. E calma aí, para acabar, um bônus rapidinho nesse último ponto. Na estratégia de Paul, no ataque final ali ao Imperador, ele mostra no mapa que vai atacar vindo do norte. Bom, reforçando essa identidade mais maligna, é do norte que a profecia bíblica prediz que o anticristo vai atacar Israel nos últimos tempos. Uma das passagens em Ezequiel sobre esse inimigo escatológico do povo de Deus diz: você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e uma grande multidão e um poderoso exército. Ezequiel 38:15. E aí, qual foi o paralelo bíblico que mais te surpreendeu? Identificou alguma outra referência que eu não vi? Ah, outra coisa. Quer que eu faça outra lista como essa? Porque assim, obras aí na cultura pop recheadas de referência bíblica não faltam. Me conta nos comentários. E se gostou, é claro, não saia daqui sem deixar o like, se inscrever, compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo e até a próxima.